Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para aqueles que não vão nos assistir agora e que poderão estar assistindo a gravação. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente vai desativar as mensagens para que Cirlei possa ter espaço no vídeo, para que a comunidade surda também receba. Vamos chamar a Cirlei. Cirlei. Tudo bom? Tudo bom te ver. Consegui. Que bom, que bom, que bom. Bem-vinda e gratidão por esse tempo que você nos destina, que destina a obra de Joana de Ângeles com um propósito nobre de levarmos os seus ensinamentos, né, às pessoas que passam pelos nossos caminhos. Tá tudo bem, eu vou Tudo bem. desativar agora. Você tem como reduzir essa altura aqui, Eu tenho que baixar o celular, né? baixando Deixa eu isso, ver. isso, pronto. Melhorou? Ótimo, 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 ótimo. Muito bem. Então, eu vou desativar os comentários agora, tá? Pronto. Isso. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, apelando à misericórdia do Divino Mestre Jesus, para que Ele, ainda que não sejamos merecedores, possa nos permitir intuir e inspirar, para que as palavras cheguem justas e perfeitas aos corações daqueles que nos assistem. Que assim seja. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, com uma graça e autorização divina, para comentarmos algumas coisas a respeito da série psicológica de Joana de Ângeles, 16 volumes. Nós estamos comentando sobre os capítulos do volume 11. Estamos no 8º capítulo desse volume 11, e que Joana intitula como o maior. E nós vamos ver por que Joana intitulou como o maior esse capítulo. Joana tem uma série de últimas encarnações exercidas no polo feminino, envolvida sempre com a justiça, fundamentalmente com a justiça sobre o feminino, sobre a mulher. Joana, nas últimas 3 encarnações, ela foi Joana de Cusa, esposa de Cusa, que era um procurador, né, de Herodes, e ela já não tolerava o casamento
tinha dificuldades na relação, e vai a Jesus e expõe o seu sofrimento, e Jesus lhe recomenda que volte. Não vamos enveredar para trazer o foco no propósito. Outra encarnação da veneranda Joana de Ângeles foi como Sor Joana Inês de la Cruz, no México, nos idos de 1651. E nessa encarnação, ela continua com a sua sede de conhecimento, com a sua sede de saber. Frequentemente, nessas últimas encarnações, procura mosteiros, porque são espaços impenetráveis, e por conta disso ela morre na próxima encarnação, para que ela pudesse estudar mais adiante no processo evolutivo e reencarnatório. Ela encarna como Joana de Ângeles, como Joana Angélica, perdão, ela encarna como Joana Angélica, e para proteger as freiras, as irmãs do convento da Lapa, ela se posta, impedindo que aquelas milícias invadissem o mosteiro, e diz a frase: só passando por cima do meu cadáver. E assim fizeram. Passaram por cima do cadáver de Joana Angélica, invadiram o mosteiro, mas ela conduziu de tal forma que deu tempo às noviças fugirem para o convento da Soledade. Observemos nesses breves comentários a respeito de um pedacinho da história de Joana de Ângeles, que ela tem uma ligação muito íntima, muito próxima com a mulher, com o feminino, e de alguma forma ela já se inquietava com essa injustiça, que Joana de Ângeles ela traz como a mulher como vítima do que ela chama de herança bíblica, porque arquetipicamente no inconsciente coletivo, né, o arquétipo do masculino e do feminino, representado na mitologia cristã por Adão e Eva, é atribuído à mulher o erro cometido pelo masculino de transgredir, de violar, de quebrar o acordo que ele havia feito com Deus. E Joana ilumina isso, que a mulher recebe ainda hoje esse legado, essa herança bíblica, né? E isso é um fator coletivo de influência nessa cultura que enxerga a mulher ainda com uma diferença. Joana se inquieta com isso. E ela traz nesse capítulo menor tudo que Jesus fez com relação à mulher. Ela nos mostra que Jesus investiu contra essa sombra coletiva, né? Definindo essa sombra coletiva que atribui uma fragilidade à mulher, uma fragilidade ao feminino, e Jesus mostra que era da época
por conta de uma imaturidade psicológica masculina, né? Além de que o homem vê na sua própria fraqueza projetada na mulher, e ela vai falar mais sobre projeção. Então, o homem projeta no feminino a sua própria fraqueza. Além do peso do inconsciente coletivo na culpabilização da mulher por conta da tentação que fez com que o masculino quebrasse um acordo com a divindade, com Deus, além de carregar no inconsciente coletivo, né, essa sombra, ela também recebe, é objeto, é destino da projeção da fraqueza masculina. Nos permitimos pontuar que isso é de hoje também, né? Ainda não foi diluído. Espiritualmente, a gente entende que o grau evolutivo em que nos encontramos não favorece ou não é desse momento que isso vem acontecendo. Mas a sociedade e a cultura, que ainda bem é atualizável, ela vem atualizando esse componente do inconsciente coletivo, e a gente já percebe isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente. Joana, ela, em 1972, se não me engano, ela recebeu da revista Reader's Digest o título de primeira feminista. E essa revista, ela faz uma referência a uma carta indignada que ela escreveu e que foi comentada pelo padre Antônio Vieira, que também a reconhece como aquela que não suporta o peso dessa sombra e que, por justiça, o grito de Joana não se cala em prol de fazer ver, não é nem mostrar, mas fazer ver a capacidade do feminino, né? E o papel que o feminino exerce na evolução humana. Joana diz, ela traz uma expressão muito interessante quando ela atribui a Jesus o fato de sempre ter se comovido em relação à mulher, porque Jesus a tinha como construtora da humanidade. E como construtora da humanidade, o seu potencial era deliberadamente negado, silenciado, escondido. Isso explica o porquê de Joana de Ângeles, nas suas sucessivas encarnações, procurar sempre encarnar como uma mulher religiosa, porque ela entendia que precisava construir conhecimentos, e isso só seria possível sob a proteção dos muros largos dos mosteiros. E era para lá que ela levava os seus livros, e era lá que ela estudava incansavelmente, né? E que, como resultado desse esforço, dessa transgressão, na forma dela, na forma que lhe era possível, nós bebemos do conhecimento que ela, por caridade, nos fez chegar. Joana de Ângeles, em toda a sua obra, ela traz elementos da psicologia profunda e
dentro desses elementos que ela traz, alguns que formam, que compõem a estrutura da psique para a psicologia profunda, psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Essa estrutura psíquica para a psicologia analítica, para a psicologia profunda de Joana, difere da estrutura psíquica da psicanálise. A estrutura psíquica da psicologia analítica, ela tem o consciente, ela tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, e ela tem um self que perpassa o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, e assume uma função estruturante. O consciente, ele, para a psicologia trazida por Joana, ele dialoga com o ego. E o ego tem uma função psíquica, né? Mas ele também é responsável por nos conduzir. Nós somos conduzidos por esse conteúdo, por essa função egóica. E essa função egóica, ela não nos deixa ver não facilmente as nossas questões mais sombrias, ainda fazendo parte do repositório do inconsciente. Se formos simplificar para efeito meramente de compreensão, o propósito reencarnatório é evolutivo, é de transformação, não pelas vias da punição, Jesus nos mostrou isso, mas pelas vias da educação. Essa educação, ela tem a propriedade de atualizar o nosso espírito, e nós evoluímos porque nos atualizamos. E os mecanismos de atualização do humano nas suas diversas fases de desenvolvimento e, consequentemente, do espírito, da alma, o desenvolvimento psicológico, ele se dá pelas vias da experiência. Então, somos atualizados pelo próprio viver. E o ego tem o seu papel na medida em que ele tenta nos fazer negar aqueles conteúdos que nós precisamos trabalhar. Ele nos distancia da nossa verdadeira identidade, daquele verdadeiro eu. É por razões egóicas que eu me apresento à sociedade como resultado de insistentes tentativas de corresponder a essa expectativa, atendendo aos padrões estabelecidos pela sociedade, pela religião, pela cultura e também pela família. E dessa forma nós somos impelidos a ser aquele que verdadeiramente não somos. Nós nos distanciamos da nossa essência, nos distanciamos da nossa identidade. Mas isso não é algo determinante do nosso comportamento, das nossas ações. Nós viemos de nós, vamos dizer assim, precisamos voltar para nós. Na medida em que viemos de um Criador e que fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós voltaremos para Ele. E o processo passa pelo retorno a nós mesmos, e o ego dificulta esse processo. Mas, como eu disse, não é determinante. Eu posso exercitar
oferecer resistência naquilo que a psicologia analítica traz como tensão dos opostos. Eu ofereço resistência àquilo que me tenta. E na medida em que aquilo que me tenta me distancia, me afasta de mim mesmo, eu simplesmente posso oferecer essa resistência e voltar para mim. Mas também não é uma coisa assim muito deliberada, porquanto, se não fizermos deliberadamente esse encontro conosco, com a nossa identidade, com o nosso eu, no retorno e encontro com si mesmo, a própria vida se incumbe disso. E é exatamente o que Joana traz quando ela comenta e conceitua a projeção. Projeção. A projeção é um mecanismo de defesa que recebe um apoio, recebe uma ajuda do ego. Na medida em que o ego me sugere que aquele defeito, que aquela qualidade inaceitável, repugnante, negativa, não pode ser minha, o ego ele me sugestiona insistentemente a procurar aquele que porte aquilo que não pode ser meu de jeito nenhum. E o exemplo claro que Joana traz nesse capítulo, o maior, é a projeção da fraqueza masculina na mulher. O masculino não admite as fragilidades, as vulnerabilidades, e é lógico, dessa forma, o feminino não pode superá-lo em hipótese alguma. E a mulher não pode poder mais do que o masculino, e ela não pode ter mais que o masculino, e ela não pode ser mais do que o masculino. A estrutura psíquica masculina, ela, por razões culturais e sociais, no inconsciente coletivo, e por razões da sua própria subjetividade, que também tem a sua participação na fragilidade psíquica, a infantilidade psíquica no masculino, ela não é só obra da coletividade, mas também da sua história, do repertório de experiências, né, das suas escolhas, do uso que ele faz do tempo ocioso. Né? Então, assim, faz com que as suas dificuldades e aquilo que é negativo nele, ele procure culpados. Mas, como eu digo, isso não determina o futuro ou a existência, não congela o sujeito nessa imaturidade psicológica, a própria vida, com todo o seu conjunto de oportunidades que nós chamamos de experiências, vai burilando o sujeito, vai burilando o indivíduo. A psicologia analítica, ela traz o que chamamos de caminho do meio, metade da vida, mais tecnicamente, metanoia. Não necessariamente essa metade da vida acontece de forma cirúrgica, numa metade cronológica. Não é isso. Né? Mas se formos observar, nós temos as diversas fases do desenvolvimento, bebê, infância, criança, adolescência, juventude, adulto, envelhecência. E é exatamente na sucessão desses processos que cada uma das fases vai trazendo as suas características, as suas configurações. E o sujeito, no processo de desenvolvimento humano, ele vai alterando os seus princípios, os seus valores, as suas preferências, o seu olhar, até porque o processo evolutivo requer
o desenvolvimento, a expansão da consciência, e que Joana traz na figura, numa passagem em que ela se refere a Jesus, como autoestruturação. Esse é um dos propósitos, não só de expandirmos a consciência, como é que isso se dá? Trazendo os meus conteúdos da sombra para a luz da consciência. E nós recebemos um apoio do self-estruturante que perpassa o inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, e se incumbe de mostrar a luz ou de deixar um caminho. Mas isso não é sem esforço, sem a deliberação. Né? Então, nós vimos aqui aquilo que Joana traz nesse capítulo e que perpassa por toda a sua obra, nas questões egóicas. Né? E nós precisamos olhar para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, para os nossos gestos, para as nossas palavras, para a forma com a qual a gente compreende aquilo que se passa, para o nosso olhar, para as nossas conclusões, para as nossas convicções, para as verdades que construímos, o que é egóico naquilo ali. O que é egóico naquilo ali. O que é o meu ego numa tentativa de me fazer aquele que não sou, de ser o dono da verdade, de ter a totalidade do poder, de exercer porque me é dado todos os direitos. Porque na medida em que eu satisfaço o ego, alguém sofre. Porquanto me relaciono e não vivo só. Na medida em que eu olho para o meu ego e que eu valorizo os meus comportamentos egóicos, alguém está sofrendo. E muitas vezes, primeiramente, os mais próximos. E geralmente, os mais próximos são os nossos mais amados. O ego fez com que, observe uma coisa muito interessante que Joana traz, e que isso precisa nos servir de alguma coisa, para acalentar, para silenciar o nosso sofrimento quando temos pressa de evoluir. Ela mostra que essas questões egóicas estavam presentes nos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus caminhavam com Jesus, ouviam diretamente, sem intermediários, os seus ensinamentos, conviviam com Jesus e percebiam o seu silêncio, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua postura, a sua forma de se relacionar com o outro, leproso, feminino, de sexualidade fora de um padrão daquela época. Os discípulos viam tudo isso, mas eles não aceitavam, eles exerciam a sua lógica humana. Joana evidencia isso, e ela traz a passagem de Mateus 18, versículo 4. Eu trouxe um pouquinho para o 3 para a gente perceber o que ela realmente quer trazer, quando Mateus transcreve a fala de Jesus, quando diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. E no versículo 4, ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Por que Jesus traz a figura da criança? Porque a criança está numa fase que não julga, que não analisa, em que ela é verdadeiramente ela.
A criança não mente, não, enquanto não ensinada muitas vezes pelos próprios pais. Quando o telefone toca, ela pode ouvir: diga que eu não estou. Né? Mas a criança, em sua essência pura e plena, ela não julga, ela não faz escolhas fundamentadas na razão. Ela simplesmente atua com a sua espontaneidade, com a sua serenidade, com a sua pureza. Vai ficar mais claro a proposta de Joana, o que ela quer nos ensinar nesse capítulo 8 dessa obra, desse volume, quando ela traz que os discípulos de Jesus vinham caminhando depois do seu labor e se perguntavam: quem é o maior entre nós? Ou seja, eles se preocupavam com aquele que poderia merecer mais atenção, mais acolhimento, mais amor do Mestre Jesus. Como se o Mestre tivesse essa lógica do meritório, por essa razão mundana, pelas razões humanas, daquele que faz mais, daquele que tem mais, daquele que é mais. Jesus não tinha essa lógica. A lógica de Jesus, se é que era lógica, era inversa, porque era aquele que tem menos, aquele que quer ser menos, aquele que cede ao outro, aquele que doa, aquele que permite, aquele que é desprendido. Desprendido. Aquele que faz sem pretender, que não cria expectativa, que não espera retorno, retribuição. É aquele que simplesmente vive olhando o outro e se permitindo enxergar a necessidade do outro. E assiste o outro. A lógica de Jesus não era a nossa lógica. E parece que aquela lógica dos discípulos perdura até hoje. Há 2021 anos, Jesus vem falando, mas a gente ainda não consegue mudar. E é aí que Joana nos alerta para a figura do ego. É o ego que alimenta essa vontade de ter mais que, de ser mais que, e de concentrar, e de construir uma reserva, e de acumular o que não uso, o que me sobra. É do ego. É do ego. E precisamos olhar para isso. É preciso olhar com seriedade, com coragem, porque desprendimento é desapego. Apego faz sofrer. Apego, seja ele qual for, produz dor e sofrimento, lágrimas. A perda daquilo ao qual estou com uma relação de apego, a perda provoca adoecimento, provoca neuroses, adoecimentos físicos e adoecimentos emocionais, psicológicos, na medida em que o corpo é a expressão somática das nossas emoções. E na medida em que eu perco aquilo que eu estava apegado e que eu voluntariamente jamais daria, eu sofro. Inexoravelmente eu sofro.
É o ego que nos mantém vinculados a esses padrões, a essa normatividade, a esse formalismo, né? As tradições, e que me deixam preso numa aparência. Essa aparência é o escudo atrás do qual se esconde o ego. O ego mostra e leva e faz se apresentar aquele que não somos. Aquele que não somos é exatamente aquele que foge à lógica divina, à lógica de Jesus. Porque ele pregou exatamente o contrário, o oposto. Uma das bem-aventuranças é para os humildes de coração. É aqueles que são desapegados, é aqueles que cedem, é aqueles que muitas vezes renunciam. Essa é a proposta de Jesus, né? Joana, então, traz a figura da projeção, porque se eu me apresento o bom moço, eu trago atrás de mim, escondido no meu mundo privado e no meu inconsciente, que não permito que venha à luz da consciência o bandido que sou. Então, eu me apresento como mocinho. Para a sociedade, eu sou o mocinho. Mas atrás de mim está a maldade, aquilo que eu ainda preciso trabalhar. Maldade não no sentido pejorativo, maldade como polo negativo da bondade, que é de todo ser humano. De todo ser humano. De todo ser humano. É lógico que nós temos seres humanos contemporâneos missionários, espíritos altamente evoluídos que comparecem a essa terra por desprendimento, por caridade. Não precisariam, mas comparecem, se submetem, vestem essa couraça pesada dessa carne, para nos mostrar que existe algo para além daquilo que o meu ego quer para mim. Então, assim, eu vou trazer aqui uma metáfora, porque, assim, quem já fez o caminho de Santiago começa com uma mochila muito cheia, né? Então, é um sabonete que vai envolvido no seu invólucro e que está dentro de uma saboneteira. Quando chega lá, não tem nem mais o sabonete, porque a cada passo dos 900 quilômetros, vai se jogando qualquer grama fora. Porque um grama pesa toneladas. Então, assim é a nossa caminhada evolutiva. O ego, ele coloca na nossa mochila aquilo que a gente verdadeiramente não precisa. Mas eu preciso comparecer com a mochila cheia, autossuficiente, com tudo que eu possa necessitar. E mais alguma coisa de reserva, porque se alguma coisa faltar por excesso ou por um desmedido consumo, eu tenho uma reserva. E essa mochila inicial da vida vai cheia do que precisamos e do que não precisamos. E o ego sustenta isso. E a gente vai caminhando, e a própria caminhada, e o peso daquele que eu não sou, mas que eu insisto em carregar, vai gritar, vai me dizer alguma coisa. Você não precisa disso. Volte para sua alma, encontre-se com você. Veja que humilde
O caminho está aberto da plenitude e da verdadeira liberdade. Porque na medida em que eu me apresento não como sou verdadeiramente, eu não sou livre. Eu não sou livre. E para que eu seja livre, verdadeiramente livre, o outro precisa ser livre. Então eu não posso ser aquele da mesma forma, no oposto, que julga, que produz uma expectativa, que preconceitua, que faz um pré-julgamento do outro. Não posso. Eu preciso ser um sujeito que reconhece, que valida a liberdade de ser do outro, que ele se apresente a mim da forma que ele verdadeiramente for. Eu preciso acolher o outro sem julgamento. Aquilo que alguém pode chamar de diferente no outro é resultado de julgamento. Aqueles adjetivos que alguém possa atribuir ao outro quando ele se aproxima é resultado de julgamento. Esquecemos que nós trazemos em nós exatamente aquilo que no outro nos incomoda. É nosso, não é do outro. É isso que Joana diz. Nós precisamos dialogar com esse ego, porque ele vai nos acompanhar nessa fase evolutiva em que nos encontramos, ele vai nos acompanhar aí por mais algumas encarnações, mas a gente precisa ter a coragem e a seriedade, como diz Joana, e sair da hipocrisia dialogando com o ego e dizer, ok, tudo bem, é esse que você quer que eu vá? Ok, beleza, você cumpriu o seu papel. Mas eu não vou assim, não. Eu não vou assim, não. Eu vou eu. Eu vou eu. Eu vou eu. E sem a preocupação de ser feliz. Felicidade é secundária. Felicidade é secundária do mesmo tempo que o tempo é secundário. Felicidade é secundária na medida em que eu me apresento espontaneamente, sem aquele peso de como o outro está me vendo, como será que o outro vai me aceitar ou não? Quando os discípulos caminhavam e disputavam naquele discurso quem é o maior para Jesus, eles estavam ali sobrecarregados, eles estavam pesados, nada leve. Porquanto eles estavam elaborando, meu Deus, que sofrimento, o que eu devo fazer para agradar Jesus? O que eu devo fazer para ser o melhor para Ele? O que eu devo fazer para ser o eleito? E agora, vamos trazer para a realidade, e onde ouvimos aqui Jesus, sociedade. O que eu devo fazer para ser aceito? Quais são as minhas escolhas? Que comportamento adotar? O que eu vou falar quando eu chegar naquele grupo? Qual é a minha verdade? Qual será a minha posição, a posição que eu devo levar para essa roda de conversa? E quando chegamos nessa roda de conversa, não chegamos inteiros, chegamos aos pedaços. Chega os nossos cacos e se olharmos para trás, nós vamos ver fragmentos de nós que deixamos no caminho, porque alargamos a nossa identidade na tentativa de construir aquilo que o outro deseja que eu seja. Só que não conseguiremos, não conseguiremos, porque levaremos ainda assim para o outro não aquele que somos, porque ficamos construindo ideações que agradem ao outro, mas não temos o poder de saber o que o outro deseja que sejamos. Então, observe, a gente vai chegar ao outro sem ser nós mesmos e também sem ser aquele que o outro deseja que sejamos. E isso é nas nossas relações. Mas nós estamos aqui não para olhar para o outro, na verdade, senão para olhar para nós mesmos. Então, sejamos aquele
que dispensa o outro de todo esse esforço. Digamos com os nossos comportamentos, com o nosso olhar, com os nossos braços abertos, com o nosso coração sem julgamento, que o outro não precisa construir um eu que ele não é para se relacionar comigo. Que ele pode verdadeiramente se expressar, que ele pode mostrar as suas fraquezas e as suas fragilidades. Aqueles discípulos de Jesus queriam ser fortes, poderosos, plenos, totalizados, a ponto de não falhar em nenhum momento com Jesus, porque esse seria o melhor. Mas, para Jesus, o menor é o maior. Para Jesus, aquele frágil é o mais forte. É preciso muita coragem para nos admitirmos humanos. Eu poderia dizer aqui, muita coragem para nos admitirmos fracos, frágeis. Não, humanos, porque o humano carrega os polos, as forças e as fraquezas, as capacidades e as incapacidades, as competências e as incompetências. No nosso inconsciente não está só um repositório das minhas mazelas, das minhas maldades que precisam ser elaboradas e trazidas com a ajuda do self, a essência divina. Libido para a psicologia analítica é energia psíquica na totalidade, para a psicanálise é energia sexual, para a psicologia profunda, libido é a energia psíquica. E nós temos essa energia psíquica pela estrutura do self que faz com que a nossa essência seja boa. Então nós já temos esse apoio. Nós estamos, como Joana de Ângeles traz, querendo ser o maior e nos esforçando para ser aquele que mereça a coroa, sabe? Que consiga arregimentar o maior número de seguidores, quando na verdade não é isso que importa. O caminho é o contrário. O caminho é verdadeiramente o contrário. Então é por isso que fica aqui o ensinamento de Joana, e eu trago e me permito, numa proposta de sintetizar o que traz essa obra, falamos aqui da projeção, que na verdade é aquilo que em mim eu atribuo a um outro, enquanto estivermos com o dedinho ligado a um radar, procurando um culpado para aquilo que eu não sou, ou para aquilo que eu quero ser e não consigo, que eu quero ter e não posso. Enquanto estivermos assim, nós estamos infantis psicologicamente, e eu vou estar sempre projetando, procurando responsáveis por aquilo que é meu. E olhe, ajuda muito toda vez que alguma coisa no outro incomodar a mim, para. E toma que é teu. É aí que a gente sai da hipocrisia, como diz Joana, e Joana usa esse termo mesmo, hipocrisia. Deixe de ser hipócrita e veja quem verdadeiramente você é, porque senão não tem evolução. Porque na medida em que eu sou o mocinho, eu estou escondendo de mim aquilo que eu preciso reconhecer, afirmar, trabalhar para evoluir, para ir para o passo seguinte, para ir para o estágio seguinte, em direção a Jesus, a plenitude, a proposta dele. E eu preciso bater uma fotografia real, ainda que horrível, de mim mesmo. Então, a Joana nos traz essa proposta, e aí eu deixo aqui o que a gente pode chamar de uma problematização do si mesmo. É preciso que a gente saia da zona de conforto. E problematizar é um dos meios, vamos dizer assim. Então, eu preciso me sacudir um pouquinho. Ainda que eu me ache um mocinho,
Ok, tudo bem, pode até ser, né? Não vou aqui julgar, não, não é, né? Mas na medida em que nos achemos só um mocinho, 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 silenciosamente, sozinho, escondido até dos outros, a gente com a gente mesmo, sabe aquele momento que a gente tranca a porta dos nossos aposentos, como diz Jesus, e que elevemos ao Pai os nossos pensamentos? Tranquemos também a porta dos nossos aposentos e procuremos um bandido que existe em nós, né? Eu trago aqui bandido não na essência, na acepção da palavra, mas por metáfora, né? Dos polos opostos, né? Na medida em que eu me levo puramente, unicamente bom para o outro, no silêncio dos nossos aposentos, vamos procurar as nossas maldades. Por que Joana diz é preciso coragem? Porque se procurarmos essas maldades, nós vamos encontrar. E é preciso muita coragem para quando a gente encontrar essa maldade. É preciso muita coragem. Porque o ego vai fazer tudo para a gente não suportar essa verdade que encontramos em nós. Mas se não disputarmos com o ego, a gente vai fazer um esforço muito maior para evoluir. Então é melhor dizer ao ego: seu ego, você está fazendo muito bem o seu papel de porteiro. Eu lhe agradeço por isso. Você está perfeito no papel para o qual você foi criado. Mas pode deixar que agora é comigo. Eu vou buscar aquilo que você não está querendo me deixar ver. E pode ficar tranquilo que eu não vou lhe incomodar. Eu mesmo vou tratar aquilo que eu encontrar e que você tanto insiste para que eu não veja em mim. E lembremos-nos de que estamos aqui para crescer. Estamos aqui para nos evoluirmos, para nos transformarmos, para nos atualizarmos. Atualizarmos é pegar aquele conteúdo da nossa história, de um passado espiritual, né? E simplesmente atualizarmos, ressignificarmos isso. Nós estamos muitas vezes presos a um passado conscientemente apegados, presos a um passado inconscientemente, e muitas vezes o nosso comportamento mostra que estamos presos no passado, que não evoluímos, que não modificamos, cristalizados naquele padrão, naquele modelo, porque só assim eu serei aceito pelo outro. Não, a proposta não é sermos aceitos pelo outro, é sermos aceitos por Jesus. O outro quer que sejamos grandes, o outro quer que sejamos belos, o outro quer que tenhamos um corpo apolíneo, o outro quer que, sabe, Jesus não quer nada disso. É por isso que na segunda passada a gente trouxe o jugo leve. Jesus não quer nada disso. Jesus quer leveza. Nada mais leve do que nos levarmos nós mesmos. E quando chegamos a esse ponto, em que a gente não se incomoda mais, a gente vai entender o que é leveza, né? Então, nós estamos aqui para crescer, lembremos-nos sempre da criança pura que não julga, que não se forja. Vamos pedir licença ao ego e admitir as nossas dúvidas, nossas inseguranças, nossos medos, nossos receios. Vamos pedir licença ao ego doentio para nos apresentarmos realmente como somos. Reconhecermos nossas projeções, aquilo que é meu e que eu estou projetando no outro, culpando o outro e produzindo danos psíquicos emocionais no outro, porque eu estou atribuindo a ele, a esse outro, uma responsabilidade que não é dele. Eu estou fugindo da responsabilidade do cuidado comigo mesmo. Veja que o dano da projeção não é só sobre mim, na medida em que eu escondo aquilo que eu preciso trabalhar, mas é o dano psicológico que eu faço no outro, porque eu estou responsabilizando o outro por uma coisa que ele não pode fazer nada por mim, senão eu mesmo. Então, reconheçamos nossas projeções e trabalhemos todos os objetos das nossas projeções para pouparmos o outro daquilo que é nosso, do que nos falta, do que não gosto em mim, do que não suporto em mim,
daquilo que não admito ser meu. Vamos poupar o outro da consequente injustiça da culpa ao outro atribuída por mim, do sofrimento psíquico causado no outro, nosso companheiro de viagem evolutiva. Vamos pedir licença ao ego e pegar de volta o que é nosso corajosamente. Nós estamos amparados espiritualmente para isso. Porque quando o nosso propósito for voltarmos para nós e trabalharmos com seriedade aquilo que eu preciso, o amparo vem. O amparo vem. A nossa luz espiritual se acende, né? Vamos abandonar a covardia moral que nos retém na hipocrisia e desenvolver a coragem para enfrentar as nossas sombras e nos deixar atualizar, né? Então, assim, atendendo à proposta do self-estruturante, libertador, e seguir o caminho, o rumo da plenitude, que é a razão da criação. Eu agradeço a Cirlei por essa caridade que ela faz, cedendo um tempo, e a todos os amados de Cirlei que estão sem ela, para que ela esteja conosco, né? E que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, para que ela frutifique e que produza bons frutos com a irrigação da luz divina, misericordiosa do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e se cuidem e cuidem dos seus amados. Muita paz e eterna gratidão e um abraço.